Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, aqui tem a resolução de 14 exercícios de análise combinatória. O ideal é que a cada exercício vocês parem o vídeo, tentem resolver, e aí depois vocês olhem a resolução. Porque em matemática a gente só aprende fazendo. Então, vamos começar? Então, vamos para a primeira questão. Para fazer uma viagem de Portugal à França e depois retornar a Portugal, então ele tem a ida e tem a volta, tá? É possível usar como meio de transporte o trem, o carro ou o avião. Então, tem 3 possibilidades, correto? Então, para a ida, eu posso ir de qualquer uma das 3, trem, carro, avião, e para voltar, também qualquer uma das 3, trem, carro e avião. Então, pelo princípio multiplicativo, 3 vezes 3, 9 possibilidades. 2. E se o viajante não desejasse usar na volta o mesmo meio de transporte usado na ida? Tá? Então, a mesma coisa. Tenho a ida e tenho a volta. Tá? Só que nesse caso, para ir, eu tenho as 3 opções. Para voltar, como eu não quero usar a que eu fui, então me sobram as outras 2 opções. Então, 3 vezes 2, tenho 6 possibilidades, né? Sem repetir o transporte usado na ida. Vamos para a questão 3 do banco de questões da OBMAP. Podemos montar paisagens colocando lado a lado em qualquer ordem os 5 quadros da figura. Trocando a ordem dos quadros uma vez por dia, por quanto tempo é possível evitar que uma paisagem se repita? Então, na verdade, ele quer saber quantas vezes ele pode ir trocando esses quadros de lugar, né, em que ele vai ter possibilidades diferentes sem repetição, tá? Então, como eu troco, né, esses 5 quadros de lugar, então, troco permutação dos 5 quadros, ou seja, 5 fatorial, que é permutação de n igual a n fatorial, que é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120 possibilidades. Então, ele pode trocar esses quadros sem repetir por 120 dias. Vamos para a quarta questão. Uma franquia de cosméticos deseja montar kits para vender no Dia das Mães. Em seus anúncios e propagandas de TV, para o público-alvo, público em potencial, que são os filhos que querem presentear suas queridas mães. A franquia pretende informar o total de variedades de kits que as lojas possuem. Em cada kit deve conter 2 itens diferentes. A loja tem 30 tipos de perfumes, 14 tipos de desodorantes e 7 tipos de shampoo. Quantos kits diferentes a franquia pode anunciar em suas propagandas? Então, o que acontece? Ó? Eu posso fazer um kit com shampoo e desodorante. Aí, nesse caso, eu tenho 7 tipos de shampoos e 14 desodorantes. Posso fazer um kit com shampoo e o perfume. Então, eu tenho 7 tipos de shampoos e posso combinar com os 30 tipos de perfume. E posso fazer um kit com desodorante e um perfume. Então, eu tenho 14 perfumes e eu vou combinar com... ou 14 desodorantes e vou combinar com os 30 tipos de perfume. Então, eu tenho esses 3 tipos, né, de kits que eu posso fazer. Ou seja, 7 vezes 14, 98. 7 vezes 30, 210. 14 vezes 30, 420. Então, o total de possibilidades que eu tenho, né, vou somar, né, todos os kits que eu posso fazer, né? 98 mais 210 mais 420, que dá 728 possibilidades de kits. Vamos para a quinta questão.
Recentemente, os números de celulares de algumas regiões passaram a ter 9 dígitos, pois a Anatel observou a necessidade de aumentar a disponibilidade de números na telefonia celular, já que os números à disposição com 8 dígitos estavam acabando. Considere que antigamente os celulares de 8 dígitos começavam apenas com os números 7, 8 e 9, então tem só 3 opções. Quantos números de celulares diferentes eram possíveis? Então, ele ainda está perguntando quantos números de celulares de 8 dígitos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o que acontece? Na primeira posição, só tenho 3 possibilidades, né? Que era o 7, 8 ou 9, tá? Para as outras, eu tenho 10, né? 10 possibilidades. Pode vir qualquer um número de 0 a 9. Qualquer número de 0 a 9 poderia vir aqui, tá? Qualquer número de 0 até 9, ou seja, eles contam 10 caracteres diferentes. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Então, eu tenho 30 milhões de possibilidades. Na verdade, eu tinha 30 milhões de possibilidades de números diferentes celulares. Agora, a letra B. Considere agora que todos os celulares têm 9 dígitos e que todos começam com o número 9. Quantos números de celulares são possíveis hoje? Então, até agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A primeira posição só vai o 9, né? Então, só tem uma possibilidade, que é só o número 9. Para as outras, tem 10, né? Não tem restrição nenhuma, posso repetir qualquer um. 10 possibilidades, qualquer número de 0 até 9, tá? Ou seja, eu vou ter tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 6, 7, 8. Então, eu tenho 100 milhões de possibilidades agora. Então, aumentou de 30 milhões para 100 milhões. C. Com essa nova política da Anatel, quantos números de celulares novos podem existir no máximo? Lembre-se que todos os números de celulares de 8 dígitos passaram a ter 9 dígitos com o número 9 na frente. Então, vamos prestar atenção que ele pediu quantos celulares novos podem existir no máximo. Então, antes, porque esses 30 milhões aqui, ó, ainda vão continuar existindo, tá? Só que eu vou colocar o 9 na frente, tá? Eles vão continuar existindo. Então, com o 9, ele gera uma quantidade de 100 milhões, então eu tenho 100 milhões menos 30 milhões. Então, de novos celulares que irão existir, eu tenho 70 milhões de possibilidade de novos números, beleza? Vamos para a questão de número 6. No placar, Brasil 4, Argentina 3, 7 gols no total. De quantas maneiras distintas os gols das equipes podem ocorrer? Então, tá aqui. Então, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gols, ok? Então, eu tenho 4 gols do Brasil, BBB, e 3 gols da Argentina. Então, de quantas maneiras distintas os gols das equipes podem ocorrer? Ele quer saber a ordem, né? Então, a ordem pode ser 4 gols diretos do Brasil e depois 3 da Argentina. Posso mudar a ordem. Posso ser o primeiro do Brasil, o segundo da Argentina, o terceiro do Brasil, depois da Argentina, depois do Brasil, depois da Argentina, depois Brasil. 3, 6, 7. Tá? Então, na verdade, eu só vou mudar a ordem dos gols, né? Se eu mudo a ordem, troco de lugar, eu permuto lugares. Então, na verdade, a permutação dos 7 gols, tá? Só que com repetição, né? Brasil 4 e Argentina 3, repetiram 3 gols da Argentina. Permutação com repetição, então 7 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 3 fatorial. E aí é só achar o valor, né? O valor
7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, para eu dividir, simplificar com esse 4 fatorial. E 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então, vou sair cortando tudo. 4 fatorial com 4 fatorial. 3 vezes 2, 6. Vou cortar com esse 6 aqui, ou seja, só sobrou 7 vezes 5, que são 35 possibilidades. Vamos para a questão de número 7. Em uma urna contém P bolas pretas. Eu vou colocar uma urna aqui e eu tenho uma quantidade P genérica, né, de bolas pretas e B bolas brancas. Então, eu tenho uma quantidade que eu não sei quanto é B de bolas brancas. Ou seja, o total de bolas vai ser P mais B, né? Quantidade de pretas mais quantidade de bolas brancas. As bolas são retiradas uma por uma até a urna ficar vazia. Então, eu vou tirando da urna uma bola, outra bola, taranã, 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 até a urna ficar vazia. Então, eu vou fazer isso aqui quantas vezes? P mais B vezes, correto? E aí, ele quer saber em quantas ordens distintas isso pode ocorrer. Igual a quantidade de gols, né? Então, eu posso ter tirado uma preta, 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 depois branca, depois preta, depois branca, e por aí vai, porque eu não sei a quantidade. Mas, na verdade, a ordem é igual a quantidade de gols. É a ordem dos gols. Então, é a ordem de bolas que eu vou tirando. Posso trocar essa ordem. A quantidade é fixa de bolas, P mais B. Então, na verdade, eu troco de lugar. Então, é a permutação. Permuto o lugar de quantas bolas? P mais B bolas, tá? Mas, se repete, né? Quantidade de bolas pretas e se repetem a quantidade de bolas brancas, tá? Permutação com repetição. E aí, eu tenho P mais B fatorial dividido por P fatorial vezes B fatorial, tá? E aí, ela fica um valor genérico, porque ele não me dá o valor, tá? Mas aí, se eu falar que P igual a 10 e a quantidade de bolas brancas é igual a 8, tá? É só substituir aqui que eu vou ter essa quantidade de ordem distintas, beleza? Questão de número 8. Uma comissão formada por 3 homens e 3 mulheres deve ser escolhida em um grupo de 8 homens e 4 mulheres. Quantas comissões podem ser formadas? Então, na comissão, ó, são 3 homens e 3 mulheres, correto? Para os homens aqui, os 3 homens, vai ser uma combinação de 8 homens, tomados 3 a 3, porque eu tenho a opção de 8, e aí eu vou fazer agrupamentos de 3. Por que a combinação não é arranjo? Porque a ordem não importa, tá? Então, se eu escolher o João, o José e o Fernando, em qualquer ordem, eles vão continuar sendo o mesmo grupo de pessoas para formar a comissão. Então, se a ordem não importa, não é arranjo, tá? É combinação. Se a ordem importasse, aí sim, tá? Vamos supor que seja para formar uma fila indiana. Aí a ordem importava, que se eu mudar a ordem dos 3, ia ser outro posicionamento, aí seria arranjo. No caso, não é combinação. Combinação, vou colocar só para lembrar a forma da combinação. Combinação de N, P é P, N fatorial, dividido pelo P fatorial, vezes N menos P fatorial, tá? E aí, eu vou resolver aqui essa quantidade. Combinação de 8, 3 a 3, então vai ficar 8 fatorial por 3 fatorial vezes 8 menos 3 fatorial. Ou seja, 8 fatorial sobre 3 fatorial, 8 menos 3, 5 fatorial. E aí, eu vou ter 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Dividido por 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, vezes o 5 fatorial, tá bom? Aí, eu vou vir cortando tudo. 5 fatorial com 5 fatorial, 3 vezes 2, 6, corta com 6 aqui, sobra 8 vezes 7, tá? Que é 56. Então, eu tenho aqui 56 possibilidades, tá? Desse grupo de 3 homens, tá? Agora, o grupo das mulheres, então, vou colocar embaixo que ele já não cabe mais, tá? Então, também são 3 mulheres para formar essa comissão,
mas eu tenho 4 possibilidades de mulher fazer essa escolha, né? No homem tinha 8. Então, a combinação também, porque a ordem não importa, de 4 mulheres tomadas 3 a 3. E aí, substituindo na fórmula da combinação, eu vou ter 4 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 4 menos 3 fatorial. Ou seja, sobra 4 fatorial por 3 fatorial, 4 menos 3, 1 fatorial, que é 1. Então, sobrou 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Então, vem cortando tudo, sobram 4 possibilidades, certo? Então, quantas comissões podem ser formadas? Eu tenho que multiplicar, né? Porque cada comissão de mulheres vai combinar com cada uma dessas 56 de homens e vice-versa. Então, na verdade, eu tenho 56 vezes 4, tá? Que vai dar... que somatizam 224 possibilidades de comissões que eu posso formar. Então, continuando a questão 8, a gente viu anteriormente que eu posso formar 224 comissões diferentes, por 3 homens e 3 mulheres. A letra B pergunta, qual seria a resposta caso um dos homens não aceitasse participar da comissão se nela tivesse a sua esposa? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a quantidade de comissões que tem esse homem e essa mulher, tá? Tá lá o homem, tá ali. E aí, me sobram quantos, né? Ó, são 8 homens menos 1. Aqui vai ficar a combinação de 7 homens, 2 a 2, não é? E aí, uma comissão das 3 mulheres em que se encontra a mulher dele, ó, que ele é uma posição só. Então, aqui vai ser a combinação, tinha 4 mulheres menos ela, 3 mulheres, 2 a 2, correto? E aí, eu vou ter, só resolvendo aqui, combinação de 3, 2 a 2, 3 fatorial por 2 fatorial, vezes 3 menos 2 fatorial, que vai dar 3 fatorial, 3 vezes 2, dividido por 2 fatorial, vezes 1 fatorial. Aí eu venho cortando tudo, 2 com 2, sobram 3 possibilidades. E aqui também vou fazer aqui embaixo, 7 fatorial dividido por 2 fatorial e 7 menos 2 fatorial, que vai dar 7 fatorial dividido por 2 fatorial. 7 menos 2 dá 5 fatorial. E aí, o 7 eu faço chegar no 5. 7 vezes 6 vezes 5, para eu poder cortar com 5 aqui de baixo. 2 fatorial é 2 vezes 1. E agora eu venho cortando 5 com 5, 2 com 6, 3, 3 e 7, 21 possibilidades. E aí, a quantidade de comissões que eu tenho, né, com esse homem e a sua esposa, tá? Um combina com o outro, multiplica, né? Então, seria 21 vezes 3, que daria 63 possibilidades em que estejam os dois juntos, tá? Que estejam os dois juntos. A pergunta é, quanto seriam as comissões formadas se não tiver esses 63, tá? No total, sem essa restrição, 224 possibilidades, menos essas 63, tá? Aí, eu vou ter 224 menos as 63, em que os dois estão juntos, sobram 161 possibilidades de conjuntos, de comissões, sem esses dois juntinhos, ok? 9. Quantos triângulos diferentes podem ser construídos usando 10 pontos no espaço, dentre os quais não há 3 pontos colineares? Isso é bom, porque se eu tiver 3 pontos colineares, eles não formam um triângulo, correto? Então, se esses 10 pontos estão dispostos lá e não há 3 colineares, significa que a cada 3, né? Cada 3 pontos que eu pego, eu consigo formar um triângulo. Né, ó, cada 3 pontos que eu pego, eu consigo formar um triângulo. E aí, nesse caso, vai ser arranjo de 10 pontos tomados 3 a 3,
ou combinação de 10 pontos tomados 3 a 3? A ordem importa? A pergunta é sempre. Se arranja ou combinação, a pergunta é sempre. A ordem importa? Se eu mudar a ordem, vira outra coisa? Né? Então, se eu pegar, por exemplo, o triângulo formado pelos pontos A, ponto B e ponto C. Se eu trocar a ordem, é o triângulo CAB, ó. É o triângulo BCA. Não continua sendo o mesmo triângulo? Então, a ordem importa? Não, a ordem não importa. Não importa onde a ordem que eu fale os pontos, são os mesmos pontos, formam o mesmo triângulo. Então, não é arranjo, é combinação. Se a ordem não importa, é combinação. E aí, eu tenho 10 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 10 menos 3 fatorial, que é igual a 10 fatorial por 3 fatorial vezes 10 menos 3, 7 fatorial. Você resolver aqui embaixo, né? O 10 fatorial, eu faço chegar no 7 para poder simplificar, né? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial por 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1 vezes o 7 fatorial. E aí eu venho cortando tudo. Corto 7 fatorial com 7 fatorial. Posso cortar aqui, ó, 2 dá 4, 3 com 3 dá 3. E aí eu tenho 3 vezes 4, 12, vezes 10, 120 possibilidades de triângulos que eu consigo formar com esses 10 pontos no espaço. 10. Existem 5 pontos sobre uma reta R e 8 sobre a reta S, que está paralela a R. Então, tem duas retas paralelas, não muito bem paralelas, mas elas são paralelas. Então, eu tenho 5 pontos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, sobre a reta R, e ele fala que tem 8 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos sobre a reta S, que são paralelas. Quantos quadriláteros com vértices em 4 desses 13 pontos existem? Quadriláteros tem 4 lados, né? Então, eu posso pegar esses 4 pontos aqui, ó, formam um quadrilátero. Posso pegar esses dois aqui com esse aqui, formam um quadrilátero, né? Então, eu tenho várias possibilidades, mas quantas são? Ora, vamos pensar combinatoriamente, tá? Para formar esse quadrilátero, eu preciso de 2 da reta R e 2 pontos da reta S, concordam comigo? Então, vai ser combinação, né, de 5 pontos tomados 2 a 2. Combinação, porque a ordem não importa, né? Para fazer o quadrilátero, esse ponto ou esse, né, continua sendo o mesmo lado, né? E aqui também, ó, da reta S, eu também preciso de 2, só que eu tenho 8 pontos. 2 a 2, tá? E aí, eu combino os dois, tá? Multiplica, né? Porque cada um desses aqui vai combinar com 2 do de baixo, tá? Então, na verdade, vai ficar a combinação de 5, 2 a 2, que é, vamos resolver 5 fatorial rapidamente, por 2 fatorial, 5 menos 2 fatorial, que é igual 5 fatorial por 2 fatorial, 5 menos 2, 3 fatorial, que vai dar 5 vezes 4 vezes 3, eu vou até o 3 fatorial para quê? Para poder cortar, né? E o 2 fatorial, que é 2 vezes 1. E aí, eu saio cortando, ó, 3 com 3, 2 com 4, 2, 2 vezes 5 vezes 2, 10 possibilidades. Aqui, combinação de 8, 2 a 2 também, 8 fatorial por 2 fatorial, 8 menos 2 fatorial, que vai ser 8 fatorial dividido por 2 fatorial, 8 menos 2, 6 fatorial. Então, vou fazer o 8 chegar no 6, 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, dividido por 2 vezes 1, que é 2 fatorial, vezes o 6 fatorial, e aí eu venho cortando tudo. 6 com 6, 2 com 8, sobra 4, e 4 vezes 7 é 28 possibilidades, ou seja, o total de quadriláteros que eu consigo formar, eu tenho que multiplicar esses dois aqui, né? Então, eu tenho 10 vezes 28,
que dá 280 possibilidades de quadriláteros diferentes. Vamos para a questão de número 11. De quantas maneiras distintas é possível que 10 crianças formem uma roda para brincar de ciranda, tá? Se elas estão em roda, ó, em roda circular é a permutação circular. Lembra? N menos 1 fatorial, tá? Então, 10 crianças, o N é igual a 10, porque essas 10 crianças vão permutar circularmente. Então, permutação circular, 10 menos 1 fatorial, 10 menos 1, 9, igual a 9 fatorial, ou seja, eu tenho 362.880 possibilidades. Questão de número 12. Considerando os algarismos de 1 até 5, então eu tenho 5 possibilidades de números diferentes. Quantos números distintos, sem repetição, superiores a 100 e inferiores a 1000, podem ser formados sem repetir nenhum dígito? Então, o que acontece? São números maiores que 100, tá? Então, pode ser 101, né? O 100 não entra, tá? O 100 não entra, porque ele teria que falar superior ou igual a 100. Então, 100 não entra. Uma porque, pela fala aqui, superior a 100, e outra porque ele fala que são distintos, né? Se são distintos, 00 repetiria, então não seriam distintos. E também eu não tenho zero, ó, dentre os números que eu consigo colocar ali dentro, tá? O próximo ao 100 seria ao 101, né? Considerando números inteiros. Mas também 101 não poderia, porque tá repetindo, correto? Então, o menor número formado com esses três aqui, sem repetição, seria o 123, tá? Seria o menor possível, dentre as minhas possibilidades aqui. O maior número, que ele fala que é superior a 100, inferior a 1000. Então, 1000 não entra, tá? Então, o menor antes do 1000 seria 999 e 1000. 1000 não entra, uma porque ele falou só inferior, igual não, tá? E também tem números repetidos, que são os 3 zeros. 999 também não, porque repete 999. Ou seja, dentre os números de 1 a 5, que são os números que eu tenho, o maior possível seria quem? 500, né? 543, tá? Esse seria o maior possível. Agora, quantos são, né, entre esses valores? O que eu vou olhar? São números de 3 algarismos, né? Todos eles são números de 3 algarismos. Na primeira posição, na primeira casa, pode vir o 1, 100 e pouco, 200 e pouco, 300 e pouco, 400 e pouco, 500 e pouco, são maiores que 100. Não concordam comigo? Então, para a primeira casinha, eu tenho 5 possibilidades. Para a segunda, como eu não posso repetir, uma vai ficar aqui, né? Então, sobram quantas? 4. Para a terceira, mais uma vai ficar aqui, outra vai ficar lá. Então, me sobraram das 5 menos 2, 3 possibilidades. Ou seja, 5 vezes 4, 20, vezes 3. Então, eu tenho 60 possibilidades de números que eu posso formar maiores que 100 e menores que 1000, com os números de 1 a 5. Beleza? Com os dígitos 1, 4, 6 e 8, pode-se formar vários números de 3 algarismos distintos. Qual é a soma de todos esses números? Então, vamos ver quantas possibilidades de números eu consigo fazer com esses 4 algarismos, tá? Então, na primeira posição pode ser qualquer um dos 4, eu tenho 4 possibilidades. Como não posso repetir, uma vai ficar aqui, me sobram 3. Como eu não posso repetir, 2 ficam, uma aqui e outra lá, me sobram 2 possibilidades, ou seja, 4 vezes 3, 12, vezes 2, eu tenho 24 possibilidades. E aí, eu tenho que identificar essas 24, por exemplo, 146, 148, 164, 168 e somar todas elas. A intenção aqui, na verdade, não é dar trabalho para você. A intenção é que você consiga, né, sistematizar isso aqui de forma que você não perca nenhum número e não repita, tá? 14. Considere os anagramas obtidos da palavra vestibular.
Então, anagramas são trocar letras de lugar, não importa se faz sentido ou não, né? Então, é a permutação. De quantos? Vestibular tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. Então, permutação de 10 letras. Então, quantos são os anagramas? É uma permutação de 10, que é igual a 10 fatorial. Tá? Próximo. Quantas apresentam as letras V, T e R juntas? Então, vou considerar que V, T e R, elas representam uma só, tá? Um caractere só. E aí, eu permuto com o resto das outras 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vou considerar que isso aqui é uma permutação dessas 8 letras, que é igual a 8 fatorial, correto? Mas eu tenho que considerar também que ele falou que VT e R podem estar juntas, mas não necessariamente nessa mesma ordem, tá? Elas podem trocar de ordem, pode ser VRT, RTV, tá bom? Então, aqui também, elas podem trocar de lugar, que é a permutação de 3, que é igual a 3 fatorial, beleza? Então, cada uma delas, né, ó, combina com cada uma dessas aqui, desses 8 fatorial. Então, pelo PFC, vai ser permutação, multiplica as duas, né? Permutação de 3 vezes permutação de 8, que fica 3 fatorial, vezes 8 fatorial, que é igual a 241.920 possibilidades. Continuando, quantos anagramas começam e terminam por vogais? Então, na primeira posição, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 3, 6, 10 letras, né? Então, que eu vou permutar. Então, aqui eu tenho 4 vogais ali que aparecem. O E, o I, o U e o A. Então, aqui eu tenho 4 possibilidades, tá? Como eu não posso repetir, porque eu vou trocar de lugar, então elas não podem se repetir, elas são distintas. Então, para a última, vão sobrar 3 vogais, né? Porque começam e terminam por vogais. Aqui, então, se eu tinha 10, sobraram quantas letras? 8. E aí, eu não posso repetir, depois 7, depois 6, depois 5, depois 4, depois 3, depois 2 e depois 1, tá? E aí, a resposta é a multiplicação de tudo isso aqui, tá? Que vai dar 161.280 possibilidades. Ou eu posso pensar como a permutação, não é? Aqui seria a permutação de 8 letras, tá? Que seria 8 fatorial vezes, então, 8 fatorial vezes 4 vezes 3, que daria a mesma quantidade de possibilidades ali. Quantos possuem as vogais juntas, tá? Então, são 4 vogais, tá? Então, eu posso colocar as 4 juntas, que é o E, o I, o U e o A, tá? Então, elas vão representar uma única posição. E as outras letras, outros consoantes, são 6 posições, tá? Então, aqui ele vai agir como uma só. Então, eu vou colocar 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, tá? Ou, que é a permutação de 7, que é 7 fatorial, tá? Porque elas estão juntas, então elas vão agir como uma só. Então, posso trocar de lugar, mas elas aqui dentro, né? Dentro dessa posição aqui, ó, nessa casinha, elas também podem trocar de lugar, tá? Porque aí seria permutação de 4, que é 4 fatorial, tá bom? Então, vai ficar 4 fatorial vezes o 7 fatorial. Ou seja, 120.960 possibilidades, tá bom?